Vou deixar uma pergunta no ar. Que pergunta é, hein? Você pelo menos imagina. A pergunta é o seguinte: geralmente, entre o técnico e o teórico em uma empresa, tem um intermediário. Como é o nome dele, hein? Sem esse intermediário, dificilmente a empresa vai bem. Como é o nome dele? Toda empresa tem esse intermediário. Sabe por quê? No meu vídeo passado, eu já coloquei que o técnico não aceita o teórico. E por causa dessa divergência entre tecnologia e teoria, é colocado um intermediário. Como é o nome dele? Vai ser difícil você me responder, né? Mas eu vou responder. O nome dele chama-se o mestre da obra. Toda empresa tem o mestre da obra. Esta é a pessoa que ele interfere entre o técnico e o teórico. Sem esta pessoa, empresa nenhuma é bem-sucedida. Deu para entender? Por que precisa do mestre da obra entre o técnico e o teórico? Eu vou lhe explicar qual o sentido. O teórico nasce na escola com 0% de técnica. E o técnico, ele nasce na obra com 0% de conhecimento teórico. Por isso os dois não combinam. Quem é formado na escola e quem é formado no setor de trabalho técnico, fabricando carro, fabricando bicicleta, fabricando avião, fabricando prédio, e não entende nada de escola. E quando lá o professor está beabá, beobó, beibê, o técnico está batendo martelo na cabeça dos pregos. Quando os dois encontram, como é que vai conversar os dois juntos? Eu só tenho letra. E o outro só tem... Entendeu, gente? Analfabetismo. Aí a letra mata, porque eu só entendo da escola. O que eu vou fazer no setor de trabalho? Pegar enxada, carpir, mato, pegar, entendeu? Fabricar barco para rolar no rio, fabricar navios para carregar o povo. Mas eu só sei ler e escrever. E daí? Aí vem o problema entre o técnico e o teórico. Aí quando eu chego lá, eu vou ensinar a fazer navio. Eu vou ensinar o cara a fazer, entendeu, gente? Avião para voar. Mas como eu vou ensinar se eu não entendo nada de técnica? Hã? Eu só entendo de teoria, só sei ler e escrever. Você pegar para mim a qualidade da madeira, como é que chama aquela madeira? Não sei. Como é que chama aquilo ali? Não sei. Como é que serra isso aqui? Não sei. Então, gente, é por causa disso aí que tem o mestre entre o teórico
e entre o técnico. Por quê? O mestre, ele nasce, geralmente, ele nasce no mundo técnico. E na medida que ele vai trabalhando no mundo técnico, ele precisa da parte teórica. Que sem teoria, gente, a tecnologia não funciona. Chega uma hora que ele precisa de subir, mas como ele vai subir? Então ele tem que encontrar com alguém que está descendo. Tem alguém lá em cima, técnico. Ele não entende nada. Tem alguém lá embaixo, técnico. Ele não entende nada de teoria. E lá em cima está o teórico, que não entende nada de técnica. Então, entre o técnico e o teórico, tem o mestre. O mestre é aquele que tem 50% de técnica e 50% de teoria. Então ele está entre o engenheiro e o pedreiro, que os dois não combinam. O engenheiro não entende nada de construção de obra, ele só entende de cálculo. Antes de construir o prédio, ele já sabe quanto vai pesar esse prédio em cima da terra. Antes de construir o prédio, ele já sabe se a terra aguenta o prédio. Antes de construir o prédio, ele já sabe quanto vai custar o preço desse prédio. E todo produto que vai ser colocado ali, ele tem conhecimento. Quantos quilos aguenta um tijolo, quantos pesos de peso aguenta uma medida de cimento. Vamos falar na construção civil, que é, que dá, é o que arrasta toda a economia no universo. A construção civil, ela mexe com tudo o que diz que faz parte do comércio. Quando a construção civil para, todo o comércio para. A construção civil funcionou, todo o comércio... É uma máquina, é uma locomotiva. Só que na construção civil tem a parte teórica, que é a dos engenheiros. E tem a parte técnica, que é dos pedreiros, dos carpinteiros, dos ferreiros, dos eletricistas. E entre esse grupo técnico, tem o mestre, que ele vai lá, conversa com o engenheiro e volta e conversa com o pedreiro. Sem esse intermediário, entendeu, gente? Não funciona. E no mundo astrólico é a mesma coisa. No mundo astrólico é a mesma coisa. Tem o intermediário entre o dono e entre a obra que o dono está construindo. Na obra está os técnicos. Lá com o dono está o teórico. Entendeu, gente? E esse teórico e esse técnico tem um auxiliar, que está entre os dois. O mestre começa da tecnologia. Entendeu? E o engenheiro começa da escola. Aí o engenheiro encontra com o mestre, passa as ordens para o mestre, e o mestre leva para o técnico lá embaixo. Sem essa intermediação, empresa nenhuma funciona. E esse método está nos bancos, tá, gente? Você chega no banco, tem o mestre, e tem o diretor, e tem os caixas lá embaixo. E entre os caixas e a diretoria do banco, tá o mestre. Como é o nome do mestre? Gerente.
gerente operacional. Ele está entre o gerente diretor e entre os técnicos lá embaixo, que estão trabalhando nas máquinas, nos computadores, manuseando aquilo ali. Mas entre ele e a diretoria do banco tem o gerente operacional. Chama-se contador, né? O contador do banco é o mestre. E na construção civil tem o mestre, conhecido como mestre de obra. Entre o mestre de obra, acima do mestre de obra está o engenheiro. E abaixo do mestre de obra está os pedreiros, os carpinteiros. E no banco é a mesma coisa. Acima do mestre está o diretor. E abaixo do mestre está quem está manuseando as máquinas. Deu para entender? Você chega lá na política, lá tem os políticos, também tem os técnicos, os teóricos e o mestre. Entre o técnico e o teórico está o mestre. Quem são os teóricos na política? Os deputados, os senadores. Quem são os técnicos? Os governadores, os presidentes das repúblicas e os prefeitos. E o mestre é o juiz, que está entre o presidente, entre o governo, entre o prefeito e entre o Congresso dos Deputados estaduais e federais. Deu para entender? Entendeu alguma coisa do que eu falei aqui, hein? Deixa um like no meu vídeo e aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.